Opa, beleza? Vamos fazer agora a questão 5 do Enem. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em teses anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,2 ou 20%. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, bom, esse teste foi programado para terminar na 10ª pergunta ou, caso o candidato erre duas perguntas, o teste termina logo após esse segundo erro. Então, se ele quer que o teste termine exatamente na 5ª pergunta, vamos lá, vamos modelar o problema. Vou dar um zoom aqui. É o seguinte, bom, vamos lá, nós temos aqui a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira pergunta, a 4ª pergunta e a 5ª pergunta. E nós desejamos que o teste termine exatamente na 5ª pergunta. O que tem que ter acabado de acontecer na 5ª pergunta para que o teste termine nela? Ele tem que ter acabado de errar essa 5ª pergunta. Eu vou colocar um E de errar. Isso é indiscutível. Tem que ter havido um erro na 5ª pergunta para que o teste termine nela. E, na verdade, não apenas um erro, tem que ser o segundo erro cometido pelo candidato. Então, ele tem que ter errado alguma dessas perguntas aqui iniciais, a primeira, segunda, terceira ou quarta. Ele tem que ter acertado 3 e errado uma delas. Eu não sei exatamente qual ele acertou e qual ele errou. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos supor o seguinte. Vamos supor que ele tenha acertado a primeira, a segunda, a terceira e errado a 4ª. Igual eu te disse, nós estamos apenas supondo que isso aconteceu. Nós não temos certeza que se foi isso exatamente que ocorreu. Bom, aí, supondo-se essa configuração de acertos e erros, vamos calcular aqui a probabilidade de cada uma delas acontecer. Lembre-se que o problema, deixa eu voltar o zoom aqui, ele fala que a probabilidade do candidato errar uma questão é 20%, está indicado aqui em cima. Ora, se de errar é 20%, de acertar é 80%. Vou colocar aqui 0,8. A de acertar, né? A probabilidade dele acertar a segunda também 0,8. A probabilidade dele acertar a terceira é 0,8. Agora, dele errar a 4ª é 0,2 e dele errar a 5ª também é 0,2. Então, eu vou multiplicando essas probabilidades. Entretanto, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Se eu deixar assim calcular, eu estou, na verdade, calculando a probabilidade dele acertar as 3 primeiras e errar as 2 últimas. Não necessariamente tem que ser nessa ordem. Lembre-se que as 4 primeiras eu não tenho certeza de que isso aconteceu. Eu apenas supus essa possibilidade. Então, para que a gente seja o mais abrangente possível e varra todos os jeitos diferentes, por exemplo, ele pode errar a primeira, acertar as outras 3 e errar a 5ª. Ele pode acertar a primeira, errar a segunda, acertar a terceira e a 4ª e errar a 5ª. A gente vai fazer o quê com essas 4 letrinhas aqui? Nós vamos permutar essas letras. Observe que eu criei um modelo usando letras para A, acerto e E, erro, como se fosse um anagrama. Então, é como se eu permutasse agora, porque, ao final de contas, essas 4 primeiras não necessariamente tem que acontecer assim. Aí você me pergunta, por que você não está permutando a última? Porque a última não. A última, não, você não pode mudar esse E de posição. Tem que ter ocorrido um erro na 5ª. Então, nós vamos permutar as 4 primeiras, modelo de permutação com repetição, permutação de 4 com 3 repetições. Isso aqui vai dar exatamente, se eu faço o cálculo separadamente, permutação de 4 com 3 repetições, isso é 4 fatorial dividido por 3 fatorial, isso vai dar 24 sobre 6, que é 4. Ou você pode simplificar, 4 vezes 3 fatorial, cancela o 3 fatorial, vai dar 4, ok? Bom, o que importa é que, sabendo-se que esse valor aqui é 4, a gente tem que fazer essa conta um pouco chata, mas dá para a gente executar. Fazendo essa conta, vai dar exatamente 0,08192. Beleza? O que corresponde à alternativa B de bola. Valeu, um abraço.